Aparecendo aqui com um certo atraso para trazer os destaques da nossa viagem para Okinawa, que foi a terceira parada da expedição Longevidade. Bom, acho que antes de começar, seria importante contextualizar, né, a longevidade em Okinawa, porque a gente pensa, Okinawa é uma blue zone. E aí eu imagino imediatamente, assim, um monte de centenário andando por Okinawa. E não é exatamente assim que a coisa acontece, né? Existem bolsões de longevidade na ilha, né? A gente visitou dois, Ogimi, que fica no norte de Okinawa, e Kitanakagusko, que fica mais para o centro-sul. São vilas pequenas, né, com 10 mil, 15 mil habitantes, e são nesses lugares que existe um alto número de centenários ou de pessoas com mais de 90 anos. Dois pontos que chamaram bastante atenção pra gente. O primeiro deles, a questão do Moai, e o segundo, a questão do Ikigai. Isso quer dizer que a gente não falou de dieta, que a gente não falou de atividade física? Sim, falamos sobre isso, mas os pontos que ficaram mais evidentes e que todos eles trouxeram nas conversas foi a questão do Moai e do Ikigai. O Moai, eu fiz um post detalhando o que era o Moai, né? Eram grupos que foram criados originalmente para ajudar amigos passando necessidade, mas que com o tempo se tornaram grupos sociais, né? Então, se vocês quiserem saber mais, dá uma olhada lá no post que eu fiz na Pitara 360. A questão do Moai virou, então, o grupo de amigos, e conversando com todos os idosos, foi muito interessante ver como a questão das relações sociais são fundamentais para o bem-estar na velhice, né? A gente foi assistir um jogo de Getoboro, uma espécie de cricket. A gente foi numa sessão de karaokê, a gente foi assistir uma aula de karatê. E é interessante como as relações sociais são centrais na vida desses idosos e como elas contribuem para uma boa qualidade de vida e, consequentemente, para a longevidade dessas pessoas. A segunda questão foi o Ikigai, e eu acho que é importante ressaltar que a gente sempre pensa, né, a questão do Ikigai, né, que é a razão pela qual você acorda, que teria que ser alguma coisa nobre ou alguma coisa grande. Quero, sei lá, salvar as baleias do mundo, ou quero me tornar uma pessoa iluminada. E na verdade não é isso, né? O Ikigai pode ser uma coisa tão simples quanto ir buscar o seu neto na escola, ou cuidar do seu jardim, ou simplesmente ter vontade de ver o que vai acontecer amanhã. A razão pela qual os idosos que a gente entrevistou queriam acordar eram razões absolutamente mundanas. Eu quero colher o tomate que vai dar agora essa semana. Eu quero ver meus netos que moram no continente. A gente perguntou para alguns centenários o que eles faziam, né, para chegar aos 100 anos, né? Eles falaram, puxa, não sei, eu só fui vivendo no dia a dia. E esse fui vivendo no dia a dia vinha também carregado dessa questão da vontade de viver o dia a dia, sabe? Um outro fator que eu achei muito interessante é que a gente conversa com os experts e é como se toda aquela pesquisa fosse descolada da vida deles, né? E quando a gente conversou com os dois principais pesquisadores do Okinawa Centenarian Study, esse estudo é um estudo que começou em 1975 com o professor Makoto Suzuki e que continua rolando. Então, o estudo tem quase 50 anos já, avaliou mais de 3 mil centenários na ilha de Okinawa. Os pesquisadores que a gente entrevistou são o professor Makoto Suzuki, que tem 90 anos e continua na ativa, e o professor Craig Wilcox, que é um canadense, fala japonês fluente e que está lá com seus 60 e tantos anos, né? E foi muito reconfortante ouvi-los falar de todos esses conceitos que a gente vê nos livros, que a gente vê nos estudos, de uma maneira pessoal. Quando a gente foi entrevistar o doutor Makoto Suzuki, que foi na casa dele, a gente chegou e tinha um monte de gente, assim, tinham, sei lá, umas 4 mulheres com seus 75 até 80, 90 anos, tinham 2 moças e mais um rapaz ocidental, né? A gente chegou e falou, nossa, mas vai ter plateia para gravar? Foi uma coisa um pouco esquisita, né? A gente conversou com o Dr. Suzuki e o que ele falou é que aquelas pessoas faziam parte do Moai dele. Ele ficou viúvo, ele perdeu a esposa dele há pouco tempo, e as pessoas ficaram com muito medo dele ficar sozinho, de se sentir deprimido, então criou-se um Moai para ajudá-lo nesse sentido. E aí ele, como um especialista em longevidade, acaba ensinando essas pessoas sobre estratégias para se viver melhor. Então, essa rede de apoio está sendo muito fundamental para ele nessa fase da vida. O professor Craig Wilcox também falou sobre
o Moai do qual ele faz parte. Ele é alguém que gosta muito do mar, que gosta de surfar. Então, ele diz que tem um Moai formado apenas por homens que também têm essa paixão que ele tem pelo mar. Então, é essa rede de apoio, né, com quem ele conta. Então, eu achei muito interessante que esses pesquisadores tenham trazido esses conceitos para a vida pessoal, né, e tenham relatado como isso impacta o próprio envelhecimento, né.